Bom, pessoal, estamos de volta e vocês já estão vendo aí o slide que vai tratar das megas cidades na Índia. Para quem não está lembrando, as megas cidades são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes e há uma tendência, como a gente já falou aqui durante as aulas de urbanização, há uma tendência para que essas megacidades cresçam mais exatamente nessa região do sul e do sudeste asiático, né, onde está a Índia. Então, a Índia vai ter basicamente aqui, ó, três megacidades: Nova Delhi, tá, que eu estou mostrando aí para vocês em vermelho, Calcutá, ok? Nova Delhi tem 23 milhões de pessoas, tá? Calcutá 14 milhões de pessoas e Mumbai ou Bombaim 20 milhões de pessoas. O mapa ele faz uma projeção aí para 2025, né, dando conta de que todas as três cidades vão ter um aumento, tá, populacional, um aumento que varia aí de 43% no caso de Nova Delhi a 35, 36%, como é o caso de Mumbai e Calcutá, tá certo? A Índia é um país que não faz controle de natalidade, como fez a China, e isso, obviamente, vai levar a um crescimento. É isso que está levando a um crescimento da população, que vai fazer com que a Índia ultrapasse a China em população, já nos próximos anos. E um dos vetores desse crescimento é exatamente as megacidades. Uma das consequências desse crescimento é exatamente a megacidade. O que não é, do ponto de vista teórico, e muito menos prático, algo, né, saudável. A gente no mundo hoje, estou mostrando aqui algumas fotos para vocês, exatamente das cidades indianas, né, dessas megacidades. É, Hoje no mundo, o que, o, que se, o que se entende como uma cidade interessante, uma cidade saudável, uma cidade que é presente para as pessoas qualidade de vida, é exatamente uma cidade menor. Tá? As chamadas cidades médias, que ao mesmo tempo que tem uma boa infraestrutura urbana, não são cidades nem muito grandes fisicamente e nem cidades muito com uma sobrecarga demográfica muito grande. Tá? E isso faz com que as pessoas possam usufruir aí dos benefícios que a cidade apresenta. No caso das megacidades, você vai ter por conta muito mais problemas, né? Por conta exatamente dessa característica de serem cidades muito grandes, com muita gente. Então você vai ter problema de trânsito, você vai ter problema de poluição, você vai ter problema de favelização, né? Então, não se recomenda que as cidades. Então, ter megacidade é muito mais um sintoma de subdesenvolvimento, né, do que um sintoma de crescimento econômico, um sintoma positivo, da economia e da organização social e econômica do país. Tudo bem? Bom, vamos voltar lá para os nossos slides para a gente poder entender um pouco o sistema de castas que regula exatamente aí a sociedade, a política e a economia na Índia. O sistema de castas é uma uma configuração da religião, uma configuração social baseada na religião, que tem como Brahma o seu principal, a sua principal figura, o Deus que seria, segundo a crença, o grande criador. Muita gente não sabia de repente de onde surge a origem da palavra Brahma, né, fazendo uma referência à cerveja da Ambev, vem exatamente daí, né, que seria o Deus Criador. E, segundo a crença, existe uma hierarquia na medida em que há os representantes diretos de Brahma aqui na Terra, que seriam os Brahmines, e no outro, e eles ocupariam aqui a parte de cima da pirâmide, ok? E seriam os mais privilegiados da sociedade. E lá na base, abaixo da base da pirâmide, estariam os párias, tá certo? Representados basicamente pelos Dalits, que seriam as pessoas que mais pobres e as pessoas que não podem sequer, por exemplo, tocar no alimento que um Brahmine vai consumir. Então as pessoas acreditam mesmo que essa estratificação social que não permite
a mudança de uma casta para outra, é uma configuração de sociedade baseada na crença de que as pessoas que nascem na casta Brahmini são pessoas mais evoluídas do que as pessoas que nascem na casta Pária. Então, em tese, os párias teriam que evoluir, e isso vai acontecendo ao longo ao longo das vidas, né, que o sujeito vai tendo, e aí até que ele chegue aqui, até que ele seja evoluído o suficiente para integrar a casta dos Brahmins. Sem dúvida nenhuma, esse sistema ele foi abolido em 1947, tá? Não é um sistema sustentado pelo Estado, pelo governo. Há inclusive pessoas das castas mais baixas que se elegem para cargos importantes da política na Índia. Agora, o problema é que esse sistema, essa configuração social, acaba tendo como uma das principais consequências uma fortíssima desigualdade histórica entre as castas e uma fortíssima desigualdade socioeconômica. É mais ou menos parecido com o que acontece aqui no Brasil com relação à escravidão. A escravidão também foi abolida no final do século XIX, porém, a, é, o problema histórico da escravidão leva a uma desigualdade socioeconômica que atinge basicamente os negros. E isso é uma herança da escravidão. Então, o que a sociedade indiana vive hoje, na verdade, é uma herança do sistema de castas, no qual muitas pessoas ainda acreditam, né, e que, do ponto de vista socioeconômico, acaba tendo como principal consequência a fortíssima desigualdade, que leva àqueles dados que a gente mostrou para vocês. Né? Uma sociedade com 40% de analfabetos, né? Uma sociedade que ocupa a posição de número 129 no ranking do IDH, certo? Então, a, o sistema de castas ele tem muito a ver com essa configuração da sociedade indiana e os problemas que a sociedade indiana tem hoje. Bom, vamos falar um pouquinho da indústria do cinema na Índia, que é uma das principais indústrias cinematográficas do mundo. Há uma região, a gente vai mostrar daqui a pouco no mapa, onde fica Bollywood, que é na verdade a junção de Hollywood com Bombaim, que é exatamente o centro, né, a cidade aonde fica a indústria cinematográfica indiana, que tem uma produção enorme. Alguns filmes vocês devem conhecer, principalmente Quem Quer Ser um Milionário. Né? Então, é uma indústria que gera muitos recursos para a economia indiana. Em alguns serviços de streaming hoje, como Netflix, por exemplo, você vai ver vários filmes do cinema indiano já aparecendo lá, tá certo? Então, e tem de tudo, tá? Tem desde filmes muito ruins até filmes muito interessantes, tá? Mas a grande questão aí é exatamente que a indústria do cinema ela tem hoje uma importância grande para a economia indiana. Bom, os tecnopolos, mais especificamente um, é o Tecnopolo de Bangalore, ou seja, áreas de produção de tecnologia associadas às universidades. Tá? O Tecnopolo de Bangalore é um dos maiores do mundo. Ele talvez seja o maior tecnopolo fora do mundo desenvolvido, fora do eixo ali Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá certo? E eu queria mostrar para vocês aqui no mapa exatamente aonde que fica, né, cada uma dessas cada um desses importantes centros para a economia indiana. Então, ó, o Tecnopolo de Bangalore fica mais ao sul, aqui, mais ao sul da península. É a cidade de Bangalore, onde se constituiu o Tecnopolo. Bollywood, que fica exatamente aqui em Mumbai, né, ou Bombaim, um pouco mais ao norte de Bangalore, tá certo? E, por fim, aqui a Caxemira indiana, que fica exatamente aqui mais ao norte, ó, na fronteira com o Paquistão, com a China, tá certo? E ao sul aqui do Himalaia,
Então eu quero mostrar a Caxemira indiana para vocês, exatamente para a gente já introduzir a próxima videoaula que vai falar especificamente sobre essa região e os problemas envolvendo aí essa região. Tudo bem? Vamos lá.